Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu sempre sonhei em ser professor. Eu sempre quis dar aula para crianças, fazer um curso de pedagogia ou então de magistério e me formar professora. Desde muito menina, esse era o meu sonho. Eu não me imaginava fazendo outra coisa. Sabe, quando a pessoa nasce já com aquela vocação? Essa era a minha vocação. Quando era pequena, por exemplo, a gente até brincava. Eu fingia que era professora e dava aulas para as minhas amiguinhas. Só que, por conta das muitas dificuldades que eu passei, nunca houve dinheiro para bancar uma faculdade particular ou então para me preparar num bom cursinho e tentar uma universidade pública. A vida sempre foi muito difícil para a gente, lá em casa. Foi só depois que eu conheci o Guilherme que esse meu sonho começou a dar mostras de que poderia se tornar realidade. Nessa época já éramos noivos, inclusive. Fazia 3 anos e meio que estávamos juntos. Já estávamos até falando em casamento. Todo mês ele falava. Hoje eu depositei mais uma graninha lá na poupança, viu, Thelma? Daqui a algum tempo, né? Alguns meses, menos de um ano, a gente vai ter o suficiente para fazer uma festinha de casamento. Coisa simples, né? Mas uma coisa assim para ficar na história, né? Para convidar os nossos parentes, os nossos amigos. Era o sonho dele e também o meu, claro. Quem não quer se casar, principalmente quando gosta da pessoa? E a gente se amava tanto. Eu era louca por ele, embora, às vezes, tivesse até a impressão de que ele gostava mais de mim do que eu dele. O Guilherme fazia tudo para me agradar. Tanto era assim que, só para se ter uma ideia, de tanto eu falar daquela minha vontade de fazer uma faculdade, de me tornar professora, um dia ele olhou assim bem sério para mim e soltou aquela: Thelma, escuta, eu tive pensando aí, que tal se você, de repente, com essa nossa grana, esse dinheiro que eu estou guardando aí para o nosso casamento, que tal se você usasse para realizar o teu sonho, fazer uma faculdade, já que você sonha com isso há tanto tempo? Imagina, amor, esse dinheiro não é para o nosso casamento? Não, tudo bem, mas a gente tem que pensar um pouco mais à frente, né? Imagina, se você fizer uma faculdade, se formar, quem sabe depois você consiga arranjar um bom emprego. Vai ser melhor para a gente, para o nosso futuro. E depois tem outra, né? Em relação ao nosso casamento, a festa não é tão importante assim. A gente faz um jantarzinho em família e fica tudo bem. Olha, eu custei a me acostumar com a ideia. Porque, apesar de ser um sonho antigo que eu tinha, eu sabia que era uma coisa que estava longe das minhas possibilidades. Eu já estava até conformado. A minha família nunca teve uma boa condição financeira para me bancar um cursinho, me preparar, né? O que dirá uma faculdade particular. Eu já estava até meio resignada na minha função de operadora de telemarketing. Até por isso, não nego que fiquei meio assustada com aquela proposta dele. Porque uma coisa é você ter um sonho, outra é vislumbrar a possibilidade do sonho se tornar realidade. De repente, eu comecei a me imaginar fazendo faculdade, dando aula numa escolinha. Ah, meu Deus, como seria bom. Seria a realização do sonho de uma vida. Porque, como eu já falei, era uma coisa que eu alimentava desde muito criança. Podia até não ser grande coisa, mas era o meu sonho. E como o meu noivo continuou insistindo naquela ideia, prometeu até me ajudar a pagar a mensalidade depois que acabasse o dinheiro da poupança, chegou uma hora que eu resolvi, quer saber? Vou aceitar. Eu fiz um cursinho preparatório de apenas 2 meses. E dali a algum tempo prestei vestibular para o curso de pedagogia.
numa faculdade particular. Olha, vou ser bem sincera. Eu não esperava ser aprovada. Claro que lá no fundo a gente sempre tem aquela ideia, né, de que de repente possa acontecer uma surpresa, mas seria realmente uma surpresa, porque eu não consegui me preparar tão bem quanto gostaria. Pois não é que deu certo? Para minha alegria, acabei passando, até porque eu estava muito focada, levando tudo muito a sério. Meu Deus do céu, quando eu li o meu nome naquela lista, que felicidade. Eu nem acreditei. Tinha me esforçado muito, tinha estudado muito, mas lá no fundo eu não tinha lá muita esperança não. Só que, para minha surpresa, estava lá meu nome. É como eu já falei, quando eu li eu quase tive um troço. Meu Deus do céu, passei. E tinha passado mesmo. Depois que começaram as aulas, então, olha, eu vivia, assim, momentos de magia, de encantamento. Tudo ali era novo para mim. Era uma vida nova que se descortinava diante dos meus olhos. Porque é como eu já falei, sonhar, eu sonhava, desde pequenininha. Agora, sabendo da minha condição, da condição humilde da minha família, que não tinha dinheiro para bancar cursinho, pagar a faculdade particular, então muito menos. Então, era assim um sonho que era apenas sonho. Não havia muita possibilidade do sonho se tornar realidade. E não é que se tornou? Olha, durante todo esse tempo, o Guilherme me deu a maior força. Verdade seja dita, né? Se eu estava realizando aquele sonho, era por causa dele. Até por isso, acho que passei a amá-lo mais. Em nenhum momento ele se queixou do pouco tempo que eu tinha para a gente, por exemplo. Por conta das aulas, dos trabalhos da faculdade que eu tinha de fazer. Era muita coisa para dar conta. E além do mais, eu ainda trabalhava, inclusive final de semana. Foi quando pintou uma oportunidade para eu fazer um estágio numa escolinha. Era meio período apenas. Fiquei pensativa, já que eu ia ganhar menos do que eu ganhava lá naquele meu emprego. Mas o Guilherme acabou me convencendo de que era uma boa. Vai, meu bem. Vai ser bom para você, para o teu futuro. Tudo bem que o salário é pequeno, mas pensa na experiência que você vai ganhar. Vai ser bom para o teu currículo. Não é teu sonho ser professora? Então, não se preocupe que eu vou continuar te ajudando a pagar a mensalidade. Olha, não existem palavras para expressar a minha gratidão em relação a esse homem. Melhor homem do mundo, melhor do que ele, eu tinha certeza de que não havia. Quantos homens são capazes de incentivar a mulher a realizar um sonho, seja ele qual for, de bancar esse sonho do jeito que ele bancou, de pegar o dinheirinho que ele estava guardando para fazer a festa do nosso casamento, para pagar cursinho para mim e depois ainda pagar a mensalidade da faculdade. E ainda além disso, aceitar, e mais do que aceitar, me incentivar a largar de um emprego onde eu ganhava um pouco mais para ganhar menos em outro, só para ver o meu sonho realizado. Tenho certeza de que são poucos os homens capazes de um desprendimento desses. E eu tinha sorte de ter exatamente um desses ao meu lado. O Guilherme ficou o tempo todo, desde o comecinho, me incentivando, sempre me apoiando, querendo me ver crescer. Ah, como eu tinha orgulho de ser amada por alguém como ele. Tanta mulher reclama dos maridos, do egoísmo dos maridos principalmente. E eu tinha à minha disposição, me amando, o homem mais generoso do mundo. O fato é que, diante do incentivo dele, acabei realmente pedindo a conta lá onde eu trabalhava e fui ver o tal estágio.
No fim, acabou dando tudo certo. Quer dizer, quase tudo. Porque eu não contava com uma coisa: que eu fosse me sentir daquele jeito diante do Paulo, dono daquela escolinha. No dia em que fui fazer a entrevista, primeiro dia, já me senti atraída demais por ele. E olha, aquilo para mim foi um castigo. Porque, meu Deus, eu amava meu marido. Repito, tinha um homem de ouro. Só que descobri que uma coisa é o amor e outra coisa é o corpo da gente. Meu corpo parece que se desgovernava diante daquele homem. Foi assim desde o primeiro dia. Foi bater os olhos nele e eu já senti o coração batendo mais forte. Ele me recebeu todo simpático, todo cavalheiro na sua sala. Bom dia, você é Thelma, né? Eu sou o Paulo, muito prazer. Pode sentar ali, ó, que a gente já vai conversar. Meu Deus, eu me senti tão perturbada diante desse homem. Foi uma atração tão repentina, tão inexplicável, que nem eu mesma consegui entender. Ele tinha um olhar tão penetrante, um jeito de falar tão cativante, um sorriso tão lindo que eu simplesmente me encantei. Enquanto ele falava, me sentia até meio que hipnotizada com o movimento dos seus lábios. Nem diante do meu noivo que eu amava, eu me sentia daquele jeito. Aliás, eu não lembrava de ter sentido aquela sensação diante de homem nenhum em toda a minha vida. E o pior, aquela perturbação só aumentava à medida que o tempo ia passando. Parecia que eu me tornava outra pessoa quando ele estava perto. Toda vez que o via, ou que ouvia sua voz, eu sentia um friozinho no estômago. Uma sensação que eu tentava, mas não conseguia controlar. Eu procurava evitar, até porque, vamos convir, não fazia sentido. Eu tinha um noivo, amava esse noivo. E quando digo que amava, estou falando a verdade. Eram duas coisas completamente diferentes uma da outra. Eu tinha um homem que era a pessoa mais importante e especial da minha vida. Que, repito, eu amava demais. Pois justamente por isso, eu não conseguia entender por que aquele homem mexia tanto comigo. Até sonhar com ele eu cheguei a sonhar. Naturalmente que com o tempo, o Guilherme notou a minha mudança. Até porque às vezes, mesmo sem querer, eu ficava perdida em pensamentos, distraída. E ele, claro, acabou notando o meu jeito. Que foi, amor? Tá pensando em quê? Tá com uma carinha tão esquisita, tá longe. Eu dava sempre a mesma desculpa. Estava aqui pensando numa prova que vai ter semana que vem. Com o tempo, eu fui ficando com medo de acabar me apaixonando por aquele homem que, para mim, embora trabalhássemos juntos, ele era meu patrão. Era praticamente um estranho. Isso se já não estivesse apaixonada, já que a uma certa altura não conseguia mais tirá-lo do pensamento. Repito, eu não tinha deixado de amar o meu marido. Juro que não. Eram duas coisas completamente diferentes. Um afeto mais racional, mais pé no chão. A outra, uma paixão que me dominava, uma atração que eu não sabia nem explicar.
Eu nunca acreditei nessa coisa de gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Só que parecia que era bem isso que estava acontecendo comigo. E se fosse só isso, não era nada. O problema foi que, a partir de uma certa altura, comecei a notar que ele também olhava para mim com um certo interesse. Até o modo como ele falava comigo mudou. Era sempre me olhando profundamente nos olhos, como se quisesse ler o meu pensamento. Quem sabe não tivesse nada a ver, fosse só impressão. Ou talvez ele tivesse percebido o modo como eu me comportava na sua presença e começou a retribuir. Até, quem sabe, para tirar proveito da minha fragilidade, daquele meu interesse. De qualquer modo, isso estava me fazendo um mal terrível, porque eu estava me corroendo de tanto remorso. Até porque eu o amava, não tinha deixado de amá-lo. Repito, pela milésima vez, eram coisas diferentes. Eu me sentia tão culpada, mesmo não tendo feito, pelo menos na prática, nada de errado. O simples fato de estar sentindo tudo aquilo já me fazia sentir culpada. E pior ficou ainda, tudo se complicou ainda mais quando Paulo começou a se aproximar de mim. Repito, talvez até percebendo o meu interesse. Ele se aproximava, elogiava o meu cabelo, a minha roupa, o meu trabalho. Falava que eu tinha muito jeito para lidar com as crianças. Depois elogiava o tom do meu batom. Senti que ele estava dando em cima de mim. E o pior, eu estava gostando. Tinha um noivo, um marido. O cara mais perfeito do mundo. Um homem, como tenho certeza, não existia outro igual. Só que mesmo assim, me derretia toda com a simples presença do Paulo. Até que um dia ele me chamou para sair. Não seria propriamente um encontro. Ele queria que eu o acompanhasse numa palestra sobre educação infantil. Mas sabe, eu pressenti o perigo. Acabei indo. Até porque meu marido me incentivou a ir. Só que eu fiquei com o coração tão apertado, pressentindo que alguma coisa podia acontecer. E realmente, depois da palestra, ele me convidou para jantar. Só que desta vez eu recusei. Embora minha vontade fosse de dizer sim, eu simplesmente não podia fazer isso com o Guilherme. Meu Deus, um homem que abriu mão de tanta coisa por mim, que pegou aquele dinheirinho que ele juntava todo mês para fazer uma festa quando a gente se casasse, que pegou aquele dinheiro e colocou na minha mão para realizar o meu sonho, que abriu mão, inclusive, de uma cerimônia de casamento oficial. No fim, nem casamento a gente teve. Só fomos morar juntos e nada mais. Ele tinha abdicado de tudo para realizar o meu sonho. E eu iria agora retribuir com traição? Não. O que eu sentia, eu não podia dominar. Mas traí-lo, eu não poderia nem em 1 milhão de anos. Seria muito injusto. O problema é que os convites não pararam. Convites, elogios,
eu confesso que estava quase a ponto de ceder, mesmo contra a minha vontade. Nessas alturas, eu já estava cheio de dúvidas sobre meus sentimentos, sobre o que queria para a minha vida. Sim, porque imagine o que se passa na cabeça de uma mulher que ama o marido, que sabe que ele é o homem da sua vida, só que ao mesmo tempo sente tudo o que eu sentia por outra pessoa. O Paulo mexia tanto comigo. E embora eu sentisse aquela sensação de remorso, aquela sensação de culpa que me dominava em relação ao Guilherme, era uma coisa que eu não podia evitar. Apesar de que, repito, até aquele momento não tinha feito absolutamente nada de errado. Até que, num daqueles convites, para minha surpresa, o Paulo confessou que andava pensando muito em mim. Olha, eu não quero que você pense que eu estou me aproveitando da situação, da minha condição de patrão, mas é que eu estou sentindo... E já faz tempo, né? Eu sei que você é casada, mas, meu Deus do céu, eu não sei o que se passa comigo. E quando eu chego perto de você, desculpe eu tá abrindo meu coração assim, mas eu acho que eu estou apaixonado por você. Mas, Paulo, você acabou de dizer, você sabe que eu sou casada. Não, eu sei. Mas o que você quer que eu faça? É uma coisa que eu não pedi para sentir. Queria tanto que você me dissesse que eu tenho pelo menos alguma chance. Paulo, por favor. Chance nenhuma. Eu tenho um marido e amo meu marido. Olha, foram muitas noites de insônia. Muitas noites em claro, pensando no rumo que estava tomando a minha existência, porque, apesar daquilo que eu respondi para ele, por dentro eu não estava tão segura. Pelo contrário, por dentro, eu era a incerteza em pessoa. Eu não sabia mais o que queria. Não sabia mais o que fazer. Até que um dia, meu noivo me pegou chorando. Preocupado, ele me abraçou. Oh, meu bem, o que houve? Por que você está chorando desse jeito? Olha, quase contei. Mas quase contei, faltou pouco. Só que, qual seria a sua reação? Fiquei com medo. Não sei se ele acreditou na minha resposta, até porque foi uma coisa tão fora de propósito o que eu disse. Falei que tinha discutido lá com uma colega de faculdade, de quem eu gostava muito, e que aquilo estava me incomodando, me afligindo. Ele sorriu. Oh, meu bem, por isso que eu te amo. Sempre preocupada com os outros, né? Vem cá, vem, me dá um abraço. Ah, se ele imaginasse. Ele falou aquilo e me abraçou ainda mais apertado. Eu acho que foi naquela hora que eu tomei a decisão de sair daquela escolinha. Até porque se continuasse lá, convivendo com o Paulo, não sei se eu teria forças para resistir por muito tempo, porque a atração que eu sentia por ele era uma coisa inexplicável. Mas não era ele que eu amava, era meu marido. Por isso eu chorava quando o Guilherme chegou. Porque não conseguia parar de pensar no Paulo, nos seus convites, nas suas investidas, no que eu sentia quando ele se aproximava de mim. Ele tinha me feito mais uma proposta para a gente sair, jantar, conversar, se conhecer melhor.
repetiu que tinha pensado muito em mim durante a noite anterior, que não tinha inclusive conseguido dormir, que já estava morrendo de saudade. E eu não nego que isso mexeu demais comigo. Eu não sabia mais o que pensar. Eu não sabia mais como agir. Senti que se continuasse naquela escolinha, acabaria fazendo uma coisa da qual depois me arrependeria amargamente pelo resto da vida. Ninguém ali entendeu quando eu falei que aquele era o meu último dia de estágio. Quer dizer, ninguém a não ser o Paulo. Ele, eu tenho certeza de que entendeu. Não fez nenhum gesto para me impedir. Não falou nada. Nem pediu para eu voltar atrás. Simplesmente perguntou se eu tinha certeza de que era aquilo mesmo que eu queria. E diante da minha confirmação acabou acatando a minha decisão. Disse que ia pedir para o pessoal preparar os papéis da minha rescisão naquele mesmo dia. Meu marido também ficou surpreso, mas como sempre, me apoiou. Meu bem, se é isso que você quer, tudo bem. Até porque você vai ter outras oportunidades mais tarde, oportunidades bem melhores do que essa. Você sabe que eu estou do teu lado, né? De qualquer forma, eu estou aqui, te apoiando. Meu Deus, como eu poderia trair um homem desses? Ele só falta beijar o chão que eu piso, faz tudo por mim, se desdobra em dois para me ajudar a pagar a faculdade. Seria muita ingratidão se eu tivesse me deixado levar por um impulso e acabasse fazendo algo de que mais tarde, repito, eu com toda certeza me arrependeria amargamente. Se bem que ainda hoje, tem dias que eu me pego pensando no Paulo, por mais que eu tente evitar, é mais forte do que eu. Mesmo assim, não me arrependo nunca, nem por um segundo, de ter tomado a decisão de me afastar. Porque o amor que sinto por meu marido é algo que não se encontra em qualquer lugar. Paixão, por mais forte que seja, mas dia menos dia, esfria, passa, como eu tenho certeza. Essa também vai passar. Agora, amor é coisa rara. Uma dádiva da qual temos de cuidar. Foi esta a escolha que eu fiz. Entre o entusiasmo e a certeza. Fiquei com a certeza. Entre a paixão e o amor. Preferi ficar com o amor. Será que errei? Tomara que não.